Fala pessoal, então bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o primeiro. E hoje a gente tem uma convidada especial, uma convidada que particularmente tenho um carinho imenso por ela. É uma amiga que eu acabei formando na faculdade. Como a ideia do podcast é justamente trazer saúde, nutrição, esporte e deixar isso tudo em evidência, não tinha como ser mais justo do que convidar a Fernanda. Fernanda, que é uma amiga, uma amizade que acabou se formando na faculdade, se estendeu. Bem difícil amizades de faculdade se estenderem, mas a nossa se estendeu. Então a gente acabou virando colegas de profissão, parceiros de trabalho, cada um com seu consultório, com o seu público, mas a gente conseguiu manter essa amizade durante todo esse tempo. Então, primeiramente, te agradecer. Se não aceitasse meu convite, a amizade acabava, mas... Olha, mas foi complicado, tu sabe, né? Que não é muito que eu gosto, assim, aparecer, a Fernanda falar não gosta muito de ser entrevistada, não gosta muito de câmera, meio low profile assim, o que não combina muito com a nutrição hoje em dia, né? Mas... É o que acontece. A Fernanda é nutricionista, se formou comigo, como eu já falei, mas a ideia de trazê-la aqui é, antes de ser a Fernanda nutricionista, quem ela é? Então, Fernanda, te apresenta um pouquinho para nós. A Fernanda profissional hoje. Quem é Fernanda? Quem é Fernanda? Esta é uma pergunta complicada. Não fica nervosa. Não, mas é que quem é Fernanda? Pensa comigo. Eu posso ser várias, né? Pode. Mas Não a faz nutricionista sentido? Fernanda, o que acontece? Eu quero entender o que te fez ser a Fernanda nutricionista. Olha, eu vou te que contar. idade tu tem hoje? Eu tenho 30 anos. Né? Isso bate bastante nas mulheres. E bate 30 anos é complicado, não vou mentir. Mas eu estou muito feliz. Acho que estou antes melhor de ser do que nutricionista, antes de eu te conhecer na faculdade, bem. Quem era a Fernanda? Eu vou te contar um pouco da minha história, porque eu sou nutricionista. Exato. Tá? Por que tu escolheu a nutrição e qual caminho tu trilhou antes de chegar à nutrição? Meu Deus. Já que tu entrou na faculdade, é um pouco mais velha do que Isso. geralmente o pessoal entra ali no final do ensino médio, adolescência, tu acabou entrando um pouco mais velha. Então, quem foi a Fernanda antes de ser nutricionista? Vamos entender quem é a Fernanda. Olha, eu nunca achei que ia fazer nutrição, na verdade. É uma coisa que, sinceramente, eu nunca imaginei que eu seria nutricionista, tá? Minha mãe é professora, meu pai é professor de música, então aquela coisa, família de professores. Vai ser o quê? Professora, sabe? Tipo, vai ser professora. Então, eu fiz magistério, né? Saí do colégio, fui fazer magistério, né? E gostava até, mas não era aquela coisa que tu diga assim, meu Deus, como eu amo, é isso que eu quero fazer, pra minha vida. Mas eu fiz, né? Vai ser professora, faz magistério, muito bom. E realmente... Quantos anos são de magistério? Olha, são 4 anos. São 13 ensino médio mais 4 anos ou não, é um a mais? É um a mais, só que assim, ó, ele é manhã e tarde. Então, assim, o magistério é muito legal porque ele nos ensina muito a ter didática. E eu acredito que hoje, tá, eu sou uma profissional melhor pela didática que eu aprendi no magistério, porque ele ensina a ensinar. Sim. Então, dentro do consultório, eu não sou só a nutricionista que vai passar uma dieta, não. Eu sou a pessoa que está ali ensinando, auxiliando, que tem toda uma didática para fazer com que aquele paciente entenda, né? E para que ele chegue ao seu objetivo. Bom. Então, primeiro ponto, pessoal. A Fernanda, ela tem uma família de professores, mãe e pai dentro de casa. Segundo ponto, ela tem magistério. Então, ela sabe manipular as pessoas. Basicamente isso. O papel do nutricionista nada mais é do que manipular o paciente do melhor jeito possível para ele chegar no seu objetivo. E ela já tem isso de berço. Exato. Então, com certeza, o magistério te ajudou muito na profissão hoje. Muito na profissão. E ele ajuda muito a estimular a criatividade, né? Porque ele é manhã e tarde. Então, de manhã tu faz o ensino médio normal e de tarde tu faz todas as matérias, né? Que daí que são do currículo do magistério. Ele te ensina a ter uma criatividade maravilhosa. Então, eu não tenho o que falar mal. E ele te ensina também a ter compromisso. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem muito compromisso. E ele ensina bastante a ter compromisso. Ele ensina sobre horários. Sobre horários, atividades, apresentações. Então, ele também nos ensina a fazer isso, a falar em público. Não é que eu não goste de falar em público, como eu disse. Mas eu gosto até bastante de falar. Gosta mais do frente a frente, isso, pessoa com pessoa. Pessoa com pessoa. Aula particular. Exatamente. E que nem agora nós estamos conversando. E isso realmente é bom, porque... é uma conversa entre eu e tu. Não uma conversa, uma apresentação que as pessoas não participam. Eu gosto que as pessoas participem. De sentar e conversar com alguém individualmente. Exatamente. Não gosta muito do... Bom, saí do magistério, fui dar aula. Então, saí lá já, fui dar aula, né? Porque o magistério te prepara já para dar aula.
E nisso eu pensei, vou fazer pedagogia, né? O magistério para séries iniciais. Isso, para séries Até iniciais. qual série o magistério Olha, pode dar aula? era, na época que eu fiz, né? Era até a 4ª série, agora é 5º ano. 5º ano, 4ª série. Então, lidar com criança, a gente acaba aprendendo a lidar com qualquer pessoa, Exatamente. E fui lá, comecei a dar aula, e nesse meio tempo eu pensei, vou para Porto Alegre. E eu fui de louca. Que idade tu tinha quando terminou o magistério? 18. 12 anos atrás. 18. Que idade tu foi embora para Porto Alegre? 18. 18 também. Eu achei, tipo, me formei, eu fiz magistério, vou trabalhar em Porto Alegre. Vou conseguir um emprego na capital. Na capital, e vou fazer pedagogia lá. Entrei, comecei a fazer uma faculdade lá em Porto Alegre, né, de pedagogia, conheci muitas pessoas, assim, tipo... Enfim, o jovem e suas né, aventuras. Tá. Né, eu tenho família lá em Porto Alegre, então fiquei lá. Detestei. Não gostou da capital? Naquela época, não. Não fez sentido? Não fez sentido. Mas você conseguiu acabar a faculdade lá? Não, eu comecei, eu fiquei 6 meses e disse, não é isso que eu quero, sabe? O que eu entendi? Eu não quero dar aula aqui e eu não quero fazer isso. E foi aí que eu tive meio que uma crise de identidade, sabe? O que eu vou fazer, sabe? Tipo, com 18 anos... A crise dos 30 chegou com 18. Com 18. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Daí eu não sabia mais. A minha mãe disse assim, volta pra casa, não vai ficar aí se tu não é o que tu quer. E a minha mãe apavorada, né? Louca que eu voltasse. Quando eu voltei, ficou numa felicidade. Voltou pra Bagé, fez o quê? Voltei pra Bagé. Quando eu voltei pra Bagé, eu não sabia o que fazer. Daí falaram, por que não faz um curso técnico enquanto isso, pra não ficar parada? Porque tu sabe como é que é, né? A gente não pode ficar parado, né? Até porque, assim, como eu disse, eu vim de família de professores. Então, eu não venho de família rica. Eu vim de uma família que as pessoas têm condições, ok, de viver bem. Mas eu tinha que crescer por mim. O estímulo ali desde sempre. Desde sempre. Então, eu tinha que crescer por mim, né? Tinha que fazer as coisas por mim. Tá. Óbvio que eles me ajudavam, mas eu tinha que crescer por mim. E aí decidiu fazer um técnico. Fiz um técnico. Daí eu fiz um técnico de mecânica industrial. Mecânica industrial. Nunca na vida mexi com mecânica industrial. Mas é bem interessante. Ou seja, pessoal, vocês estão entendendo que a ideia aqui é mostrar a pessoa antes do profissional de saúde. Futuramente vão vir conversas também sobre tema específico de saúde. Mas aqui é uma apresentação da pessoa para a gente entender o que te fez chegar nesse ponto da vida, o que te fez chegar na profissão de hoje. Técnico mecânica industrial. Exato. Beleza. Quantos anos são o técnico? São 2 anos. 2 anos técnico. Isso tu já tinha 20... eu comecei com 18, fui pra lá, 20 anos, eu acho. 20 anos, mais ou menos. Não, 20 anos, 19, porque eu fui com 18 pra capital, voltei e daí não sabia o que fazer, segui Voltou dando rápido. aula, né? Tá. Fiquei 6 meses, segui dando aula aqui em Bagé, nas E escolas. como é que foi o técnico pra ti, de mecânica? Foi maravilhoso, sabe? Porque eu gostava, acho que eu tinha bons colegas. Então, por mais que Era uma turma leve. Era uma turma leve, por mais que o conteúdo fosse meio complexo, era tipo matemática. E eu jurei, né? Achei que nunca mais na vida ia ver matemática até entrar na nutrição, né? Eu disse, vou fazer nutrição. As pessoas têm uma imagem da nutrição, comida, cozinha. Sabe uma coisa muito interessante? A gente sempre tem essa imagem de nutrição. Né? O que é um nutricionista? Ele é o cara que passa dieta, uma mulher que passa dieta e sabe cozinhar. Na verdade, na faculdade, pelo menos a faculdade que a gente fez aqui em Bagé, a gente teve uma cadeira de gastronomia. E era basicamente assim, para realmente aprender a não botar fogo na cozinha. Sim. A gente tinha que fazer arroz, macarrão, saber fazer o básico, brigadeiro, enfim, negrinho, branquinho, docinhos básicos. Era algo bem básico realmente, para não colocar fogo na cozinha. A gente até aprendeu uma coisa bem legal para fazer molho branco, que é o molho bechamel. A gente até aprende alguma coisa, pessoal. Uns acompanhamentos, mas nada assim. O foco da nutrição não é a gastronomia, tanto que a gente tem o curso de gastronomia. O nutricionista, ele tem uma base para saber o que são os alimentos e uma base de saber fazer algo para sobrevivência, mas nós não temos grandes cadeiras de como lidar na cozinha. Tanto que depois existem especializações que a gente acaba fazendo, acho que tem especialização na parte gastronômica. Tem, sim. Então hoje, se vocês abrirem a internet, vão ter inúmeros e-books e cursos de receitas fitness, receitas disso, daquilo. Mas são pessoas que gostam mais dessa parte da cozinha e acabam indo para esse lado. Então, cozinhar, assim, o nutricionista gourmet, ele aprende por gostar da cozinha. Tem essa área da gastronomia que a gente faz um semestre apenas, uma cadeira, e aí depois a gente vai ter, não sei como são as outras cadeiras, mas
Na nossa, a gente teve asa 1 e 2, que é cozinha industrial. Aí sim, mas aí a gente aprende a cozinhar para grande quantidade, não para indústrias. E não é assim, e não é restaurantes. aprender a cozinhar, cortar uma cebola, entende? É aprender a coordenar. É a coordenar a quantidade que entra de alimento, a quantidade que sai, o que sobra, entendeu? É mais uma parte até, olha, eu vou dizer até de meio administrativa, né? É que o nutricionista, na verdade, numa cozinha, ele é mais um responsável técnico do que um nutricionista. O nutricionista que vai para uma cozinha industrial hoje, ele não é o cara que vai controlar a comida. Ele é o cara que vai dizer, olha, são 800 pessoas, eu tenho que produzir por dia 40 quilos de arroz, 30 quilos de feijão, tanto. E para fazer isso, para fazer os 15 quilos de arroz aqui nessa panela, eu preciso de 1 litro de óleo, de 5 litros de água. Então é mais ou menos isso, pessoal. Não é um nutricionista... comida, dieta e deu. Não é bem assim. E as pessoas acham muito isso, né? Ai, às vezes eu fico tão braba. E daí eu digo, gente, eu fiz muito cálculo. Vocês não pensem, vocês a nutrição é só cálculo? Daí me olham, como assim a nutrição é só cálculo? Claro, eu sei que tem a parte da fisiologia e tudo, mas tem muito cálculo, porque tudo tem números, né? Como é que tu vai calcular uma proteína? Como é que tu vai calcular um carboidrato? Como é que tu vai calcular uma dieta? Tu precisa desmembrar, tem vitamina, tem isso. Então, é um desmembramento gigantesco. Me mentiram quando eu escolhi a nutrição. Pra mim também. Eu fui na Feira das Profissões aqui na Urcamp e perguntei para o pessoal que estava ali apresentando a nutrição o que era. Disse, tem muita química e matemática. Capaz, muito pouco. Química básica. A nutrição é basicamente bioquímica e matemática, tá? Pra quem vai entrar bioquímica no curso, 1, 2, 3, bioquímica dos alimentos. Bioquímica é a base da nutrição. E muito cálculo, tá? De todas as áreas. Dependendo se tu vai pra cozinha, depois tu vai ser nutricionista consultório, esportivo, a bioquímica vai ser a base. Mas então a gente tem uma base Fernanda professora, uma Fernanda futura professora e uma Fernanda técnica e mecânica. Com matemática. Quanto tempo tu exerceu a profissão? Meu Deus, sabe que assim, ó... Terminou o técnico? Eu terminei o técnico, mas daí o que acontece? No primeiro ano que eu entrei o técnico, eu fiz o Enem. Daí eu fiz o Enem e passei em engenharia da produção e em letras. Eu pensei assim... Professor. Vou fazer letras, né? Tá. Porque é o meu chão, vou fazer isso aí. Que daí, né, quem sabe, eu gosto muito de ler, leio muito. Então eu disse, gosto muito do português, acho que é incrível, assim. Eu sei que todo mundo fala mal do Brasil, porque o português é difícil, mas a graça é essa. Eu acho que se interessar por essas coisas é interessante. Bom, comecei a fazer letras. Daí eu fazia letras... Entrei em letras? Eu não sabia disso. Sim, eu fiz letras de manhã e de tarde, na Unipampa. Não sabia disso. Novidade pra vocês, novidade pra mim também, que sou amigo particular. E fiz o técnico e mecânica de noite. Então eu fazia de manhã e de tarde uma faculdade e o técnico da noite, né? Tinha que dar jeito na vida, né? Não ia ficar... Então eu já tinha parado uma faculdade, já tinha perdido tempo. Bom, o que aconteceu? Detestei letras e eu disse, meu Deus, a minha mãe vai me matar. Quanto tempo tu demorou pra detestar letras? 6 meses. Só dura 6 meses que tu não gosta. Só 6 meses. Tá. Até que é rápido, né? Pelo menos isso. Já pensou? Porque tem gente que fica 2, 3 anos numa faculdade e descobre que não é aquilo. Tá certo. E daí, tipo, eu não... Abandonou. Mas, na verdade, assim, eu não sei se eu não gostei de letras. É que eu não me adaptei, eu acho que, ao todo, assim, ao sistema. Então, eu acho que é questão de adaptação, como tudo na vida, né? Às vezes a gente se adapta a uma situação, às vezes não. Abandonei. Daí eu disse assim, vou fazer engenharia da produção. E seguiu fazendo técnico ou já tinha acabado? Seguindo fazendo técnico. Daí eu disse, vou fazer engenharia da produção. Olha, eu acho que... Tudo isso no primeiro ano do técnico. Então, nos primeiros 6 meses eu entrei na letras, não gostei. E o técnico de noite. No segundo mês eu entrei em engenharia da produção, não gostei. E eu seguia o técnico à noite. Então, tipo, super totalmente perdida. Eu te disse, não sabia o que fazer da vida. Não sabia o que fazer da vida. E nunca pensei, tipo, vou ser nutricionista. Mas, assim... Até a engenharia de produção, a nutrição não passava pela tua cabeça. Não, porque, assim, na verdade, eu não sei, eu acho que nunca pensei assim em uma área da saúde. É porque a nutrição é uma área da saúde, daí tu pensa, e até então eu quero que... Tu pensava, vou fazer um técnico, vou conseguir um emprego. E outra coisa, uma observação bem interessante. A nutrição, na época, há anos atrás, não era o que é hoje. Não era divulgada, não era assim, meu Deus, precisa de nutricionista para isso, nutricionista para aquilo. Nutrição era uma coisa assim, que as pessoas olhavam e diziam... Cara, a pessoa está fazendo faculdade para cozinhar, como a gente acabou de dizer. A nutrição faz pouco que a alimentação é uma pauta tão importante para as pessoas, que um corpo legal é uma pauta importante, que a saúde é importante. As pessoas não olhavam rótulos. Olha os refrigerantes, que tinha aquele monte de quantidade de açúcar e agora foram obrigados a reduzir. Então, tipo, a nutrição não era o que é. Então... E isso, pessoal, é muito interessante porque vocês pensaram, faz pouco tempo. Nós entramos na faculdade em 2015. São 9 anos. Só que durante da nossa entrada na faculdade... Até o término, os 4 anos e meio que são aqui em Bagé, a nutrição teve uma mudança absurda.
Quando a gente entrou, não existia TikTok, Não. não tinha stories de Instagram, Não. não tinha... O YouTube não era essa bomba que Deus é o hoje. livre, não tinha essas aulas que as pessoas Não podiam tinha entrar e olhar. Reels, não tinha IGTV. O isso aqui, Instagram era um então? aplicativo de postagem de fotos, extremamente fechado, eram pouquíssimas pessoas que tinham na E o época. O Face que Facebook bombava. ainda bombava e eram apenas compartilhamentos. Então, quando A gente tá jurássico. a gente pegou uma... Não, mas é muito interessante falar isso, porque assim, a gente pegou uma mudança na nutrição muito grande. Apesar de serem só 4 anos e meio de mudança, quando nós entramos, era extremamente proibido falar de nutrição na faculdade se tu não fosse professor e formado. Então, eu lembro muito bem das nossas professoras nos falando muitas vezes, vocês não podem falar, eu fazia post no Instagram, que hoje qualquer um faz post. Sim, qualquer um A gente diz que basicamente é tomava nutricionista. xingada pública na aula se fizesse post no Instagram. Era estritamente proibido. Nós tínhamos palestras com o CRN para ver o que era ética, o que era moral em rede social, que não era alto na época. Então, nós não podíamos postar. Quem postava era feio. Na época, não tinha como postar rotina. Não, porque não tinha stories. Não existia stories, não existia vídeo não curtinho. Não tinha isso que a gente faz hoje, um stories, isso Quem aqui, postava ensinando... rotina era youtuber. E os youtubers, na época, sofriam muito hate, eram muito criticados pelas pessoas graduadas em nutrição, porque eram pessoas que não tinham aval para falar sobre nutrição e estavam ali realmente falando... Era uma loucura, né? Pra te ver, é que eu tinha que me lembrar disso, né? A gente tem que comentar que era então, outra situação. Foi uma mudança brusca. Aí, durante a faculdade, a gente foi vendo esse crescimento no Instagram, surgiu stories, surgiu ao vivo, surgiu Reels, TikTok. E não vamos longe, né? Claro, não fugindo muito do assunto. Suplementação, por exemplo. Era uma coisa, assim, absurda. Era bomba. A gente ainda é do tempo que todas as pessoas olhavam para aquilo ali. Até as pessoas que estavam dentro da academia, jovens, diziam, cara, a pessoa tá usando bomba, tá usando droga, tá usando... Tipo... Deus o livre, suplementação era uma coisa assim, ó, tu tá suplementando, tu quer morrer, sabe? Então, 9, 10 anos atrás, a suplementação ainda era pro bombado burro da academia. Exato. O que a pessoa pensava quando via um cara um pouco mais forte, uma mulher um pouco mais musculosa? Essa pessoa é burra, ela só sabe ir pra academia, não faz mais nada, ela não estuda, não trabalha. Era muito estereotipado, né? Enquanto hoje a pessoa que trabalha, treina e suplementa e faz dieta é considerada o cara mais inteligente, a mulher mais inteligente. Entendeu? Eu acho que foi exemplo muito, do TikTok. Exato, porque então os valores mudaram muito nesses últimos anos, sabe? E isso o próprio muito curso legal. de nutrição. Muito. Hoje é até piada, né? Porque a nutrição... existem muitos vídeos criticando os cursos porque os alunos estão aprendendo a fazer posts desde cedo, a fazer reels desde cedo, a ser instagramável desde cedo, enquanto a gente era proibido. Pessoal, era realmente proibido. Feio tu falar sobre nutrição ou tu dar dicas de alimentação se tu não tivesse o diploma. Então, não tivesse o diploma, tu não podia fazer absolutamente nada que é com relação. Né? Mas a gente sabe, todos nós sabemos que é complicado, porque agora é uma observação. Essa situação de poder postar qualquer coisa faz com que as pessoas fiquem muito perdidas. Normalmente, o que eu mais vejo quando eu chego no consultório é pessoas com eu li no post tal, eu li tal coisa, eu vi tal coisa, fulano falou tal coisa. E são coisas absurdas que não existem. Então, assim, hoje o nutricionista, ele passa um trabalho muito grande para poder, até às vezes, convencer. A pessoa vai lá numa consulta e tu tá dizendo, olha, isso daí não faz sentido. E a pessoa, mas como se fulano falou, sabe? Então, é bem complicado essa situação de a questão dos posts, o que acontece? Antigamente, como a gente não tinha tanto acesso à informação, a nutrição basicamente era falada em revistas, em fóruns no Facebook. Na época eu participava dos fóruns maromba, acho que até na época do Orkut também já participava de fóruns marombas. Então, era um público muito restrito que buscava informação sobre alimentação, sobre nutrição, sobre tudo. Então, provavelmente, nós não atendíamos na época, mas provavelmente 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém discutia contigo no consultório. Não. A pessoa chegava e dizia, a Fernanda falou isso, o Lucas falou isso, para tomar 2 canecas de água por dia. A pessoa vai tomar, se não tomar não vai emagrecer, beleza. Agora, pessoal, com essa bomba de informação, a pessoa chega na consulta, primeiro, a gente tem que ficar meia hora, muitas vezes, até mais, desmitificando tudo que ela chegou na cabeça, ou tudo que ela viu na internet, ou tudo que o fulaninho falou, porque agora todos têm esse acesso. Tem. E cada um tem acesso a uma informação. Uma informação totalmente diferente, muito nichado. né? Então, o fulaninho aqui, ele falou que o tripé faz mal, outro falou que água, outro falou que é o microfone. E aí, geralmente, essa pessoa que chega no teu consultório, ela vem com as 3 informações. Então, antes de conseguir conduzir, manipular o paciente, que nem a Fernanda estava acostumada a fazer com os aluninhos dela,
os alunos vão entrar em discussão contigo. Não, mas é isso, é porque aquilo. Isso. Então, existe uma dificuldade muito grande, né? A gente acabou entrando na nutrição, mas vamos voltar Tá, lá. vamos voltar. Acabou que não o tem técnico, como, entrou né? na nutrição. É que assim, ó, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Todo churrasco, toda viagem, qualquer lugar, qualquer bar, tomar um chopinho, a gente acaba falando da nutrição. Acho que em todas as áreas, né? Se tu botar 4 técnicos em mecânica sentados aqui, eles vão conversar sobre indústria. Né? Se tu colocar 4 fisioterapeutas, eles vão falar sobre RPG. Se eu colocar... a gente não consegue, né? É mais forte que a gente. A gente até fala... Não é isso. A gente não vive a nutrição 24 horas, mas... Vive sim. Vive sim. A gente vive. Se colocar 4 médicos, eles vão falar sobre medicina. Se colocar 4 as pessoas Uber, vão achar que a eles vão gente falar é sobre... louco. Se colocar 4 motoristas de aplicativo aqui, eles vão ficar falando sobre as corridas. Tá. Não tem muito então, pra onde fugir. Vamos retomar. Então, eu terminei... Acabou o técnico. O que tu fez a vida? Isso tá no primeiro ano do técnico, que eu fiz tudo isso. Primeiro ano? Claro, porque o primeiro ano do técnico era de noite. Então, metade do ano eu fiz letras, não gostei. Daí, usei a outra do Enem e fiz o engenharia. Trocou o curso. Não gostei. Daí, eu cheguei em casa de novo e disse pra minha mãe, e agora eu não gostei de nada. Eu acho que eu não vou fazer faculdade. Daí, eu tive mais um surto. Eu acho que eu não vou conseguir fazer faculdade, porque eu não vou fazer faculdade agora. Daí, nesse surto, a mãe disse assim, não... E no técnico vocês ganham pra fazer o técnico? Não. Técnico é como se fosse um... Isso, é um técnico, é a mesma coisa... É gratuito o técnico? Se tu passar, né? Tem uma prova, uma seleção, tu É faz que hoje existem muitas, antigamente era diferente um pouco, né? E daí tá. Daí a minha mãe olhou pra mim e disse assim, por que tu não faz nutrição? Tua mãe? E eu disse pra ela assim, nutrição, até pensei em fazer psicologia, porque nessa hora, foi a hora assim, ó, eu acho que foi a hora que quebrou, porque eu tentei 2 áreas de ser professora, digamos assim, e não era pra mim. Fiz uma engenharia de produção, porque eu tinha entrado no técnico e ainda não era pra mim. E nessa hora, eu acho que, nessa crise, eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer talvez psicologia, que era uma coisa que eu gostava muito, eu gosto muito de conversar. Voltamos à manipulação. Manipulação. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Mas eu acho importante a manipulação, porque tu para e pensa comigo. As pessoas estão lá pra ouvir algo que as motivem a fazer dieta. Porque senão a pessoa entrava lá, fazia ali, a gente media, olhava, fazia avaliação e dizia pra ela assim, tu quer emagrecer tanto, tá. Inventava, pegava uma dieta ali, inventada pra emagrecer e tal, e toma. Mas não é assim, não é assim que a gente... Tchau e benção. Não é assim que a gente quer, não é o tipo de profissional que a gente é, sabe? Eu e o Lucas, a gente sempre conversa muito sobre isso. Não é o tipo de profissional que a gente quer ver resultado, porque é o nosso trabalho. Então, é satisfatório ver um resultado, sabe? É que nem qualquer pessoa, a pessoa é carpinteira, ela vai fazer aquilo ali e ela vai ficar tipo, cara, fui eu que fiz, sabe? E quando a gente vê um resultado no consultório, quando a gente vê uma pessoa que emagreceu, que ganhou massa muscular, que alcançou seus objetivos, é quase que... Compensa, né? Compensa todo o estresse, né? Compensa. A gente se estressa com você, a gente se estressa. Gosta de ver o resultado. Quando chega, porque eu não consigo, porque eu não vou fazer. Daí tu olha, vai fazer sim, e como é que a tua mãe te convenceu de entrar na nutrição? Ela largou a ideia. Daí agora vem a parte assim, e aí tu pensou, eu acho que essa é a parte pessoal, psicologia, vou manipular todo mundo. É a parte bem pessoal, assim. Eu fui uma criança gorda, então, tipo assim... Para os padrões, eu era uma criança gorda, entende? Na época, porque não é que nem hoje, que, tu não pode falar isso, não pode falar... Não, eu era uma criança gorda. Todo mundo dizia, gorda. E eu me dizia, meu Deus, por que eu sou gorda? Tipo, sabe? Tu nem entende, porque tu é criança, tu não entende direito. O bullying traumatizando as pessoas. Desde sempre, né? Foi bom, virou nutricionista. Viu? Eu também, foi a mesma coisa. Daí... o bullying de gorda. Daí eu não entendia isso. Daí a minha mãe disse assim, não, vamos dar um jeito. Então, desde pequena, minha mãe me levou a vários nutricionistas. Na época, não era como é hoje, né? A abordagem do nutricionista era muito diferente. Tu levar no nutricionista antigamente era meio que tu levar pro médico, assim. Exatamente. Tipo, não tem mais o que fazer contigo, vamos te levar lá, porque ele tem que dar um jeito. Exatamente. E daí, na época, eu tive alguns problemas hormonais, graças a Deus já foi, mas tive que tomar corticoide, que incha. Então, eu já tava acima do peso por comer errado, né? Porque a minha família come errado. E ainda mais os corticoides que causam, né? Não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai ter que explicar tudo isso, mas que causam também, né? E o que aconteceu? Eu fiz desde pequeno, eu tinha que emagrecer. Eu ia pra minha avó, coitada, ela fazia bolo. Voz. Quando a minha mãe saía, ela me dava, ela assim, come que a tua mãe não tá aí. Mas é que no teu tempo, já que tu tá com 30 anos, né? Tu quase aí também. No meu tempo. Era bonito a criança ser gordinha. Claro, a minha avó dizia, não, tu tá ótima, tua mãe tá louca. Sempre tem que encher a criança pra ficar gordinha. A minha mãe, ela dizia, não, tua mãe tá louca, tu tá linda, tu tá isso, tu tá aquilo. Existia o bullying, mas ser gordinho era saudável para os pais. Mas o bullying, ele era assim, o bullying era no colégio. Era no colégio, mas em casa tinha que ser gordinho. Tu tinha que ser gordinho. E a minha avó achava um absurdo, mas as taxas estavam altas, a médica disse que tava tudo alta, a tia Ju disse que tava tudo ruim. E lá fui eu.
Daí passei por nutricionista, e nutricionista era horrível, né? Porque tu ser criança e ser privado de comer, até assim, ó, eu vou confessar pra vocês, eu não atendo crianças no consultório porque me dói o coração, sabe? Eu lembro, acho que de mim, eu acho que é uma coisa que eu lembro de mim quando eu era pequena e quando eu lembro de mim, eu lembro que eu passei por isso, sabe? E corta, de verdade, assim, meu coração de ter que fazer. Claro que a gente ensina e tudo, mas é muita pressão em cima de uma criança, tá? Por mais que seja, eu acho que tem que ser para quem consegue fazer Eu esse admiro quem trabalho. trabalha com criança. Ah, Eu eu também não também! trabalho com criança. Gente, admiro E muito. vou bater bem a real, que eu não trabalho com criança porque a culpa é dos pais. Ai, tá, eu não quis falar isso. Não, é assim, o pai e mãe que tá vendo esse nosso episódio aqui, a culpa do teu filho estar com taxas alteradas ou acima do peso é exclusivamente tua. Uma criança não se manda. Então, eu não A atendo criança não tem por isso, dinheiro para ir entendeu? no mercado comprar A gente tem as que mudar coisas. a base da família, É. não a criança. É, e daí é muito complicado, Eu né? nunca atendi criança porque quando tu vai pegar uma criança, que nem tu falou, tu é uma criança gordinha. Por quê? Porque tu ia no mercado pedir lanche, na época nem tinha iFood, É, na época não tinha tinha que iFood. girar o telefone. Não, porque teu pai e a Tinha tua que mãe se virar o alimentavam telefone. errado. Então não adianta. Exato. Aí tu pega uma criança lá de 7 anos, 8 anos, que não tem autonomia nenhuma Sim. para comer o que quer. E aí tu vai dizer, não, essa criança tem que comer frango, tem que comer tal, é iogurte porque light. Aí a era- criança vai sentar meio-dia comendo um pratinho cheio de alface, tomate, e vai estar lá o pai com feijão, com carne, bacon, calabresa, um bife à milanesa. isso- Então não tem como isso tu não é mudar nada, ali né? a Isso é quem só não o manda em início. nada. Tu tem que mudar a base alimentar. E é por isso que é tão importante hoje a família ter, principalmente quando vão ter filhos ou decidem ter filhos, bom, o meu filho ele precisa ser saudável. Então tem aquele ditado, a criança, é só um docinho, só. Pra quê? A criança nem conhece, pessoal, nem conhece. Verdade. Então a culpa da Olha, criança estar isso que nós acima não somos do o tipo de peso. nutricionistas que acham, né? Falo nós, porque como a gente se conhece bem, né? Sabe mais ou menos a linha que cada um segue, a gente não é o tipo de nutricionista que acha que é tudo E eu tenho- proibido, tudo errado, que um chocolate vai morrer, que tal coisa não pode, que isso daí é um comportamento errado. A gente não pensa, a gente ainda é a favor da mulher da TPM poder comer um docinho. Não sei, eu não sou mulher. Não tenho... Mas sabe que como nutricionista tu deixa elas comer Não, mas um eu tenho docinho. certeza que as nutricionistas que trabalham com matéria infantil vão concordar com a gente. É. A gente tenta mudar algo que muitas vezes, relato de colegas que atendem crianças, dizem, olha, se a criança muda, a família tenta ir mudando para ajudar a criança. Mas é muito mais fácil tu mudar a base e aquela criança ter disponível o que os pais estão comendo, que a base Sim. alimentar é aquela, do que tu mudar a cabeça de uma criança que não consegue Não mandar consegue, em casa. Exato. Então, E daí que nem os pais chegam e dizem assim, mas ela que ela pegou a bolachinha, eu não vi, pegou o salgadinho, eu não vi, pegou... Quem comprou a mas quem bolachinha? comprou? Entende? Se tá ali, foi comprado por alguém. Mas daí eu fico com pena. Bom, então, né... A criança tá pedindo porque alguém deu um dia. Se essa criança não tivesse conhecido o que era uma bolachinha, não fizesse parte do armário daquela casa, ela jamais teria vontade ou sentiria saudade de comer bolachinha. E você não tem... Eu vou voltar mais ainda. Eu acho que era status também, né? Eu lembro de acordar de manhã e tomar Coca-Cola. Tipo, tomar refrigerante, comer porcaria. Tipo, essas coisas na época era status. Quem podia comprar essas coisas, tipo, refrigerante. Porque antigamente o refrigerante não era assim todos os dias. Não era todo dia. Era né? algo do final de semana, Era do final de churrasco semana. domingo. Então era status. Tu ter refrigerante na tua casa todos os dias pra tomar... Tu sabe? Não é como é hoje, tipo, vamos deixar o refri como algo para... Não, era maravilhoso. A base das pessoas alimentares mudou muito. Mudou muito. E a consciência Antigamente o lanche das era pessoas. final de semana. Sim, a consciência das O pessoas X, aumentou. a pizza, o hambúrguer, era final de semana, o refrigerante também. Agora, o que eu mais atendo no consultório são pessoas que vivem de iFood. Sim. Tanto nos jovens ali, adolescência, 15, 16 anos, quanto adulto de 40 e poucos anos que vive só de iFood. E o iFood tem muitas outros aplicativos de comida, tem muitas opções boas. Só que o que é o viver de iFood que eu digo? É eu pedir 4 vezes na semana pizza, lanche, um refrigerante, segunda, batata terça frita. e quarta. Aí quinta é o dia do shopping, aí sexta não é iFood porque a pessoa sai. Aí vai no restaurante, vai na lancheria e tal. Antigamente não, antigamente era um dia na semana. Um dia, às vezes, a cada 15 dias a pessoa saía com a família. Era um programa tu sair para fazer um lanche para ir até um local. Exato. Agora não, agora é um negócio totalmente banal. Não tem um dia, às vezes tu vai passar na lancheria hoje é terça-feira, quarta-feira, Tá tudo quinta-feira, tá tudo lotado. Não tem... E daí eu passei por nutricionistas, e era um horror, não adiantou. Daí quando eu fiquei... Nunca conseguiu resultado quando tu era criança. Nunca. E os teus pais não mudaram a base deles. Eles só te levavam. Só me levavam. E aí como é que era? Tu lembra mais ou menos como era pra ti quando criança ver o teu pai tomando refrigerante e tu tendo que tomar iogurte light?
Olha, era terrível, porque tu achava que, quando tu é criança, tu acha que eles não querem te dar. Tu fica triste porque tu acha assim, por que não quer me dar, sabe? É como se fosse uma punição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a criança, ela sente a falta alimentar, às vezes, como uma punição. Você está sendo punida por estar gorda. Por estar gorda. Então, é uma coisa muito complexa. Trabalhar com criança é muito complexo, gente. Parabéns pra vocês, de verdade. Quem trabalha com criança, assim, ó, palmas. Porque E todos os obesos de complexo. hoje, 99% dos que caem no Com consultório, certeza. tem esse histórico. Uhum. O histórico é 99% igual, na maioria das vezes. Claro, existem pessoas que depois de velhas passam por algum trauma, perda de alguma pessoa muito querida, ou algum enfim, troca de cidade, também. medicamento, doença. Uma doença que acabam causa... ficando obesas após estarem velhas. Mas 99% dos casos, a foram pessoa crianças... que tem obesidade, elas foram crianças gordinhas, se mantiveram gordinhas e foram engordando cada vez mais na adolescência. E durante a adolescência começaram os problemas com bullying, com não aceitação, tanto homens quanto mulheres. Não aceitação do corpo, bullying nas escolas, enfim. E aí foi se tornando um adulto obeso. E esse adulto obeso é muito mais difícil de tu conseguir mudar do que o adulto que ganhou peso por um estresse no trabalho. Toda a vida, porque aquela pessoa tu tem que mudar ganhou... a vida da pessoa. Óbvio, a gente ensina de nutrição de novo. Aquela que pessoa que ganhou peso há pouco tempo, ela passou por um evento. Então, tu simplesmente reorganiza a mente dela, reorganiza a rotina e tal. E rapidamente, às vezes em um mês, a pessoa já perde todo aquele peso. 2 meses, a pessoa já tá normal. Mas essa questão da punição é interessante, porque daí tu é punido pelos pais, entre aspas, quando tu é criança. Na adolescência, tu é punido pelo colégio, pelos amigos, pelo bullying de o gordo, é a gorda e tal. Eu já estava chegando aí. E quando tu é adulto, não controla mais, porque tu é adulto, já tá trabalhando, tipo, foda-se, já tô gordo mesmo. Agora eu fui gorda a vida inteira, né? Tipo, então, não é pra mim. E tu sabe que teve uma época... Esse é um problema que começa na infância, pessoal, e eu vou por isso contar que pra vocês, teve uma é bem época complicado. que eu pensava assim, cara, olha a cabeça, né, de uma adolescente. Cara, Deus fez pessoas para ser magras e outras para ser gorda. E ele me escolheu pra ser gorda. Tipo, na minha cabeça, eu pensava assim... Como, sabe, tipo, não consigo emagrecer, não dá pra emagrecer, é difícil emagrecer, emagrece, ganha tudo de novo, aquele efeito sanfona, vai e vem. Claro, eu fui uma criança gorda, tá? Obesa, na verdade, eu cheguei à obesidade quando era criança. Depois, fiquei, como a gente vai crescendo, né? Tu é criança, tu aumenta, daí eu fiquei gordinha. Daí, quando eu era adolescente, eu era acima do peso. Então, fui uma adolescente sempre acima do peso, sabe? Não chegava a ser mais uma adolescente obesa, mas era uma adolescente, assim, sempre 15 quilos acima do peso, 10, 15 quilos acima do peso. Antigamente tinha muito mais cobrança em cima da adolescente, principalmente mulheres, né? Nossa! Então, coloca aí 15, 20 anos atrás. É normal que as mães, principalmente, cobravam muito as filhas para terem o corpo dentro dos padrões estéticos. A minha mãe também passou a vida inteira sofrendo com Por isso que ela queria que o teu corpo fosse bom. Exato. As mães se colocavam no lugar das filhas. Gente, eu e a minha mãe, quem tinha condição financeira a gente dava fez presente dieta. de 18, 19 anos, uma lipoaspiração para a filha que estava gordinha. Não, era muito diferente as coisas, sabe? Que como a gente evoluiu, né? A gente evoluiu nos tempos. Algumas coisas retrocedeu. Depende do ponto de vista. Não, mas algumas coisas retrocederam, né? Mas algumas coisas evoluíram, porque hoje, assim, as pessoas têm que se aceitar. Eu sou a favor da aceitação, mas a aceitação, assim, ó, eu me aceito, mas eu quero melhorar, gente. Sem esse papo de, eu me aceito como eu sou, vou ficar assim por causa da vida. Não. Toda pessoa tem que se aceitar, tem que se amar, mas assim, ela tem que procurar... Se aceitar saudável, né? Exato. Tipo assim, eu me aceito. O que significa? Se aceitar uma coisa, tu normalizar dizer que é saudável, é totalmente diferente. Exato. Então assim, me aceito, tô acima do me peso, aceito, tá tudo bem. Muitos diabéticos não são acima do peso. É verdade. Só eu sou diabético, me aceito. Tu nunca vai ver uma pessoa dizendo me aceito diabético. Não. A pessoa queria não ser diabética. E tu sabe que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais ficam revoltadas. Parece mentira, mas as pessoas ficam muito revoltadas, né? A diabetes é uma coisa que revolta muitas pessoas. E vocês acham que o diabético é sempre o obeso? Não, pessoal. O diabético é o que faz escolhas erradas durante a vida. Exato. E entra a questão genética. O Deus, entre aspas, escolheu ali as pessoas que seriam magras, que a gente atende em grande demanda hoje em dia. São pessoas que estão dentro do peso, uma pessoa normal, que está com todas as taxas elevadas. Sim. E a pessoa, eu aceito ser diabético. Não, eu queria não ser diabético, mas tu não tem uma mudança na tua vida a ponto de muitas vezes não adianta mais aquilo ali. Aceitação é uma coisa, saúde é outra. Se aceitar, obviamente tem que se aceitar. Sim, todo mundo tem que se aceitar. Mas é interessante essa tua linha do tempo. né? Uma coisa tipo... Gordinha na infância, pais professores manipulando todo mundo. Técnico,
magistério, técnico. Tudo, eu fiz muita coisa, né? E a tua mãe nutrição. Ela queria que tu emagrecesse, ela de graça. Eu acho, né? Minha mãe é minha paciente mais difícil, mas eu acho que é sempre assim, né? A tua mãe é difícil mesmo. Não, e ela emagrece e fica bem. Daqui a pouco ela pega e larga. Daqui a pouco ela emagrece e fica bem. Daqui a pouco pega e larga. Daí eu quero uma dieta nova. Essa eu não quero mais. E Aí são faz os uma dieta piores nova. casos São que a porque gente porque é dentro de casa, né? Tipo, eles se baseiam. Mas sabe que meus pais mudaram muito a alimentação. Hoje, eu tendo virado nutricionista, eu consegui fazer, digamos que uma revolução na vida dos meus pais. Hoje, por mais que eles ainda, né, meu pai, principalmente aqueles excessos de refrigerante ali, eles se alimentam bem dentro de casa, eles optam sempre por alimentos. E eles optam sempre por alimentos até... meu pai mesmo toma creatina, cara. Ele toma creatina pra se manter legal. Porque antes que era uma coisa, meu Deus, isso aí vai fazer mal, vai atacar a creatina tudo. Em 2006, pessoal, era considerada anabolizante. Sim. É por isso que creatina em 2006... Talvez algumas pessoas, talvez, que sejam, né, não, 2006 era anabolizante, totalmente proibido no Brasil. Totalmente proibido. A creatina é anabolizante, negócio para cavalo tomar, enfim. Que loucura, né? E hoje tu abre um podcast aí, a creatina é um negócio que tu tem que tomar... Gente, pros idosos, perda de massa muscular. Mas eu acho que assim, a creatina ficou... Até outra condição esportiva agora. A creatina banalizou muito. Em 2006 era bomba, em 2024 a creatina tu tem que tomar mais que água e não pode dispensar, quando na verdade a maioria das pessoas nem se beneficia tanto com o uso dela porque não sabe usar. Exatamente. Não tomam Mas vamos voltar para Vamos voltar, senão a gente vai explicar sobre como tomar creatina. Entramos, vai lá. Não, mas é sério. Depois eu postei aqui no meu story pra gente fazer perguntas pra Fernanda. Daqui a pouquinho eu vou abrir com relação às perguntas. Termina de contar quem é a Fernanda. Tá. Ih, agora tu me pegou, né? Não, quem é a Fernanda profissional? Tua mãe disse, faz nutrição, e aí? E daí, como eu disse, fui uma criança acima do peso e também tentei todas as dietas. Gente, eu tentei dieta da sopa, dieta dos ovos. Antigamente tinha muito isso. Tinha dieta de comer só ovo, dieta que tu comia dieta dia do sim. Suco, da fruta. Dieta da melancia, dieta da lua. Eu fiz o que vocês pensarem em dieta, eu fiz. Não tem o que eu possa não ter feito. Assim, porque quando tu era criança não tinha Google. Existia, mas não tinha acesso à internet. Meu Deus. Então era a tua mãe que uma colega de trabalho deu fez uma dieta, passou na revista X que disse que tal dieta. No jornal sai bastante. Então assim, eu fiz de tudo. E também fui a vários nutricionistas e aí decidiu entrar na nutrição. Só que quando era, como eu disse, né, quando eu disse, Deus escolheu pessoas para ser magras, outras para ser gordas, é porque assim, as dietas antigamente também, quando tu fazia, elas, na minha opinião, eram rigorosas demais. Eu acredito que elas eram muito assim... É que o nutricionista era taxado como o cara tem que cortar tudo pra pessoa emagrecer. Isso, era assim, era padrão, sabe? Eu acho que, claro, não se tinha o conhecimento que se tem hoje da nutrição, não se tinha o conhecimento, não tinha os artigos atualizados. Então, assim, tu não podia comer nada. Era uma coisa muito, muito complexa. Então, como eu pensava, cara, eu vou ser infeliz pro resto da vida, sabe? Ou eu vou ser gorda e feliz, ou eu vou ser magra e triste. E tem a parte... Não, é que tem a parte também que antigamente... agora antigamente as pessoas precisavam ser emagrecidas quando iam nutricionista. Isso. Agora a gente tem que tentar trabalhar manipulando. Com certeza. A gente tem que conseguir manter isso aqui. Não adianta ser a mãe da Fernanda, agora emagrece. Antigamente tu pagava um nutricionista pra te emagrecer. Pegava uma dieta e ele te emagrecia de qualquer jeito, a sem obrigação saúde. dele era te emagrecer. Não era nem culpa do nutricionista. A pessoa se te pagasse, tu não emagrecesse ela... Não ia mais ao seu consultório. Então, a obrigação do profissional antigamente, do nutricionista, era só emagrecer. Isso. Só. Tanto que vocês perguntarem hoje para os mais antigos, avós, então agora tá um pouquinho mais evoluído, mas mesmo assim, as pessoas mais velhas, o que é um nutricionista? O cara que tem que te emagrecer. Deu. O único papel do nutricionista é emagrecer. Aí eu odeio quando as pessoas dizem assim, quanto custa a dieta? Gente, quanto custa a dieta? Gente, por favor. Não, sério, eu fico braba. Quanto custa a dieta? Eu não tô, eu não tô vendendo dieta, tá? Não é dieta. Quando eu faço uma consulta, é uma consulta, entende? Quando tu consulta, tu vai consultar alguém para te ajudar. Então, a consulta é para isso, é para te chegar lá e dizer assim, olha, eu não sei fazer isso, tal coisa eu não consigo, me ajuda com isso, eu não consigo organizar minha rotina. Tu basicamente organiza uma rotina pra pessoa. E antigamente era isso, quanto custa a tua dieta. Quanto custa o nutricionista, ele tinha que te emagrecer, ponto. E daí eu pegava a dieta, toma, te vira com ela. Te emagrecer, tá. Daí eu fiz tudo isso. E aí? Daí eu fiz tudo isso, todas essas dietas e tal. Só que nessa época, enquanto eu fazia o teste,
técnico, eu pesquisava muito, porque eu disse pra minha mãe assim, não, eu vou ter que aprender, porque daí entrou a internet, né? Daí a internet ficou, assim, com mais acesso, a gente começou a aprender mais, eu disse pra minha mãe, eu vou ter que aprender, porque se eu não aprender, eu não vou emagrecer. Então, eu estudei tanto nutrição antes de ser nutricionista, que eu já fazia, tipo, muitas coisas que eu aprendi na nutrição eu já fazia porque eu estudava, eu lia artigo de noite. A minha mãe disse assim pra mim, por que tu não faz nutrição? Porque tu tinha essa Porque eu já tinha noia essa de noia ser gordinha. de ser gordinha, exato. E eu treinava, eu fui pra academia, gostava de Que treinar. idade você entrou na academia? Ai, a primeira vez com 18. 18. Ou seja, temos um histórico de ex-obesidade com uma gordinha indignada que entrou na academia. É. E daí eu tive um treinador, o Mikael, maravilhoso. Como que é? Mikael. A gente O Vaz? Nossa, faz anos que eu não vejo. Não foi meu primeiro treinador, mas ele trabalhava na primeira academia, uma das primeiras academias que eu entrei. Sim. Ele e o Pedrão. Isso, e ele fazia também, na época, fisiculturismo. Ele era fisiculturista. Ele era muito assim. E daí, um dia, sério, agradeço a ele, um dia ele me viu na academia, fazia um mês que eu ia e fazia todos os dias a mesma coisa. E um dia ele se indignou e olhou pra mim e me chamou assim, hein, tu tá fazendo isso hoje de novo? Faz dias que eu vejo tu fazer. Ué, mas é o que me disseram pra fazer. Ele, não é assim, a partir de amanhã tu vem até o horário que eu vou te dar uma mão. E ele montou um treino pra mim e me explicou como é que era fazer exercícios livres, e disse, ó, tu tem que ganhar massa muscular, teu corpo assim, e tem que pensar sobre a alimentação. Não adianta tu vir aqui fazer 1 hora de cardio e treinar mais não sei quantas horas, porque se tu não mudar tua alimentação... E daí foi aí, com 18 anos, que eu comecei a... Mikael era diferenciado. Bom diferenciado. Não, tanto que ele evoluiu. Na época ele era fisiculturista, coloca aí 14 anos atrás. E ele sabia muito, um sabe? E ele sabia muito. Sociedade. Sim, porque aqui em Bagé, tipo, ele era uma das pessoas que mais sabia sobre nutrição, mais sabia, porque o fisiculturista tem que ter noção, né? Por mais que não seja nutricionista, tem uma noção gigantesca, porque ele trabalha com ele, né? Então, foi bem legal. Ele me disse, estuda, e ele olhou pra mim e disse assim, ó, eu não tenho como te dizer muitas coisas porque eu não sou nutricionista, mas eu te aconselho a ir a um. E eu achei isso muito legal, sabe? Porque ele sabia as coisas. Eu sei as coisas. Eu sei as coisas pra mim, ele falou. Mas eu posso. Era judoca. Fisiculturista. Legal. Treinador, era personal, né? Na academia, treinador. Não era tão na moda, assim, mas enfim. E daí, 20 e poucos anos, daí eu comecei a treinar. Começar a estudar nutrição. Estudar. E nisso, que eu tava perdida, minha mãe disse assim, por que tu não tenta fazer nutrição? E eu... como eu não pensei nisso antes? Tipo, sabe quando dá aquele... Como eu não pensei nisso antes? Óbvio, é nutricionista que eu quero ser, eu vou aprender. Só que, claro, aquela minha ânsia de aprender era pra mim, primeiramente, sabe? Hoje é o que eu faço, sabe? Por isso que eu gosto tanto de ver o resultado. Até não falei, mas eu sou nutricionista com especialização em emagrecimento, estética e esportiva, né? Mas... esse resultado me deixa muito feliz, porque eu lembro de mim quando eu conseguia ter os resultados, entende? E eu acho que isso faz ter um sentido, sabe? Faz o nosso trabalho ter um sentido. E eu acho que tudo na vida a gente precisa buscar um sentido. Então, eu sempre quis ter consultório, sempre quis fazer isso. Quando eu entrei na nutrição, eu já entrei pensando assim, eu quero... Você lembra? A pessoa tem que ter um propósito. Você lembra, gente? A gente entrou, eu e o Lucas, a gente disse assim, a gente vai sair daqui e vai botar um consultório. Todo mundo na época dizia, mas não é bem assim pra botar um consultório, porque não tinha... Hoje nós temos vários nutricionistas por aí. Mas quando eu e o Lucas abrimos consultório, a gente tinha assim, olha, meia dúzia. Pessoal, até na própria faculdade, consultório é difícil. Clínica, é muito difícil viver da nutrição. Hoje tá num boom alto. E a gente dizia, né? Tu lembra? A gente dizia, não, mas eu vou sair, eu vou abrir o consultório. As pessoas, mas quem tu é? Sabe, tipo, quem tu é? Era um destacado, eram 2 destacados. Mas eu vou confessar pra vocês também, e agora eu vou contar, né? É hora da gente contar as coisas. Eu e o Lucas, a gente era bem bagunceiro na faculdade. Não, conta isso aí, cara. Conta isso aí. Eu preciso contar. A gente era aqueles alunos, assim... que sabe aqueles alunos assim que bagunçam, assim? Não é bagunçar, que a gente tá na faculdade, né? Que a gente não era o aluno 100% focado. Não, mas a gente era muito focado na nutrição, sim. Na nutrição a gente era focado, mas a gente era da turma que... meio bagunceira. Sabe que a gente deu trabalho... Do fundo, a gente deu trabalho para os nossos professores. A gente dava bem com... Quase todos. Com certeza. Quase todos, mas a gente deu bastante trabalho pra eles, né? Mas eles gostavam, porque a gente era interessado, porque por mais que a gente bagunçasse, a gente estava sempre assim, interessado em querer saber mais e mais, e aprender mais, e trazer novas coisas. A gente pegava coisas que a gente via de fora, dos eventos. Usar os professores para ir buscando informação. Em todas as áreas. Exatamente. Bom, então aí se resumiu a Fernanda até chegar na nutrição. Eu sabia da maioria das histórias. Muita coisa, né? Não, a maioria não, mas... Mas essas faculdades aí intermediárias, o Lucas deve lembrar, quando eu entrei na nutrição, eu ainda não tinha o corpo que eu tenho hoje. Eu tinha bem mais peso. Claro, eu treinava, era mais forte, assim, eu treinava, mas não tinha o corpo que eu tenho hoje. Né? Eu ainda aprendi muito a nutrição, agradeço a nutrição, me ensinou muito, sabe? Eu fui lá para realmente aprender, para me ajudar.
e agradeço muito, sabe? Eu acho que se a nutrição não tivesse entrado na minha vida, hoje eu não seria quem sou. Também não seria tua amiga, que a gente é amigo. Não teria feito tantas coisas juntos nesses últimos anos. Pessoal, seguinte, vou abrir o Instagram aqui para ver se tem perguntas para dona Fernanda. Meu Deus do céu. Faz bem pouco tempo que eu abri a caixinha. É muito em cima, né? Vamos ver aqui. Boa noite. Gostaria de saber quais alimentos são ideais para ter um bom ganho de massa muscular. Olha, entrou na massa muscular. Ai, não. Já. Eles querem toda nutrição esportiva, né? Nutrição esportiva. Tem uma pergunta interessante que a gente, inclusive, já respondemos. A primeira pergunta. Quando decidiu ser nutricionista? E se durante a faculdade pensou em trocar de curso? A gente já viu quando decidiu. Tu pensou em trocar de curso no meio da nutrição? Já trocou todos, Juro, né? gente, eu pensei. Pensou? Juro que eu pensei. Eu sei que vocês vão dizer, meu Deus, mas como assim? Quando eu estava na metade da nutrição, eu pensei em trocar para psicologia. Porque demora, no início da nutrição, todas as matérias, todas as cadeiras, na verdade, elas são em conjunto, né? Então, tipo, tu faz cadeiras juntos com fisioterapia, com enfermagem, com psicologia. Não, psicologia a gente não chegou a fazer, né? Acho que teve uma, Não, talvez. era enfermagem. A gente fez só agronomia, uma cadeira. É uma cadeira. Acho Era que psicologia. enfermagem, A gente fez psicologia da fisioterapia. nutrição, sim. A gente fez psicologia da nutrição com uma turma. Não, mas a gente não fez com a turma Com de a turma, psicologia. tá. Eu lembro, no primeiro semestre eram 5 cursos da saúde. Isso. Farmácia também. Farmácia. Isso. Então, no primeiro semestre eu também não gostava muito. E daí aquilo ali eu pensei, cara, eu vim pra nutrição pra isso, sabe? Tipo, então quando chegou no início eu queria meio que sair, porque não tinha entrado. No primeiro semestre eu prestava muito pouca atenção nas aulas. Eu também. E a base da nutrição, se a gente for pegar hoje, tem muita bioquímica e fisiologia do primeiro semestre. Me arrependo não ter estudado mais. Né? Não é nem papo nerd assim. Não é patologia também, sabe? Isso que a gente teve um bom professor de patologia, achei ele era muito bom. Era Mariozinho patologia, né? Era Não, Mariozinho era... Ele entrava só com... Ele não tinha nem caneta. Cara, ele dava aula assim, ó, no talento. Parabéns. Era uma hora de aula, a gente aprendia muito. Uma hora dele a gente aprendia mais do que muitas aulas por horas, mas eu só pensei em sair da nutrição no primeiro semestre também. Não, eu pensei no... Acontece? Como a gente entrou, entre aspas, gostando da nutrição... A gente entra com aquele, vou aprender a passar dieta. Exato. E no primeiro semestre a gente nem toca em nutrição. A gente vai ter alguma coisa relacionada à nutrição mesmo a partir do segundo semestre. E muitas pessoas existem no meio, porque daí começam os estágios, aí começa a focar mais realmente na nutrição. Isso. Até o terceiro semestre a gente tem muita cadeira misturada com a psicologia, com a fisioterapia, com a enfermagem, com a farmácia. Eu pensei assim, não era bem isso que eu queria, sabe? Eu fiquei tipo, não era bem isso que eu queria, eu achei que ia ser diferente. E eu pensei no meio, eu pensei em ir pra psicologia, eu tava ali ainda, porque eu gosto muito dos livros de psicologia. Então pensa em fazer psicologia? Talvez futuramente eu acho que existem seria hoje interessante. muitos nutricionistas que também são psicólogos e eu acho bem interessante, que acabam fazendo nutrição. É que hoje tem também a nutrição comportamental, né? Mas aí é mais voltado pro comportamento. Eu queria alguma coisa mais assim, mais aprofundada, eu acho. Há pouco tempo atrás, pessoal, não existia nutrição comportamental como especialização. É verdade, eu tinha esquecido Há poucos anos disso. mesmo, assim, a gente já estava formado e não era registrada no MEC, se eu não me engano, não era autorizada. Você lembra que compulsão alimentar era bobagem? Não, a compulsão até não era, mas era um assunto a ser tratado 100% pela psicologia. 100%. Hoje a gente sabe que a psicologia tem que andar junto com a nutrição, nesses casos a nutrição junto com a psicologia. Mas não existia, não era certificado de ser especialista em nutrição comportamental. E hoje tem especialização em nutrição comportamental. Inclusive tem conhecidos fora da cidade que acabaram indo para esse lado e foram fazer faculdade de psologia. Sério? Para unir as áreas. Para unir as áreas? Às vezes eu penso nisso. Claro que há divergências, porque eu sou a favor da dieta, né? Eu não sou um tipo de nutricionista a favor de vamos apenas tratar o teu comportamento. Eu acho que as duas coisas, acho que o caminho do meio, assim, é o legal. A gente tem um planejamento alimentar, né, que é necessário, e neste meio tempo vamos tratando o comportamento da pessoa, como ela se sente sobre. Mais perguntas. Ai, eita, como ela tá gata. A Fernanda é casada, tá? Pra quem tá interessado. Mostra, ele tem aliança? Tem aliança. Tá, a Fernanda é casada. O teu marido, inclusive, mandou que tu estás linda também. Muito obrigada. Tá, vamos responder essa pergunta aqui para não deixar o cara no vácuo. Qual a melhor alimentação para quem nada e faz treinos de preparo físico e quer ganho? Qual a melhor alimentação? Para quem nada? Para quem nada e faz treinos de preparo físico e quer ganho. Tá, mas esse preparo físico é o quê? A gente tem que dividir uma coisa, tá? Que ganho de volume muscular é musculação. Sim, mas por isso que ele falou assim, preparo físico. Mas que tipo de preparo físico? Para natação, provavelmente. Ele não falou o tipo. E não falou o tipo, não falou se é musculação. Porque, assim, o preparo físico pode ser uma pessoa extremamente magra com um preparo físico absurdo. Pode ser um nadador magro, que não tem muito volume de massa muscular, com um preparo físico absurdo.
Então, tu tem que ver se o teu foco é a natação e preparo físico, a gente não tem que colocar tanto volume muscular assim. Vamos colocar ali, a base alimentar vai ser carboidrato, proteína e gordura, como um fisiculturista, só que em quantidades absolutamente diferentes. Só que tem que ver, o ganho é uma coisa, o preparo físico é outra. Dificilmente tu vai ser praticamente impossível de ser um cara extremamente volumoso na questão massa muscular e ter um preparo físico extremamente bom também. O cara que tem um ótimo preparo físico é leve. E o cara que é muito grande, ele não tem preparo físico. Vamos entrar nisso então. Então, o que tu pensa? É que a gente também não sabe que tipo de pessoa é, né? Se é uma pessoa acima do peso, dentro do peso, é meio complicado de só dizer. Muito generalizado. Sabe, generalizar. Mas normalmente é uma pessoa que tem que cuidar bastante, não pode deixar de comer carboidratos, tá? Porque a gente acha que só proteína, que é muito importante sim, mas ele não pode negligenciar o consumo de carboidratos porque ele tá fazendo treinos intensos, tá? Então, ele não pode negligenciar. Então, se fosse responder alguma coisa concreta e não só, seria não abandone os carboidratos, tá? Como as pessoas dizem, principalmente não porque é para preparo físico. Exatamente. Então, nadador com preparo Exato. tem que ter carbo. Tem que ter carbo. Você vai zerar o carbo, não tem. Não Massa tem muscular depende também do carboidrato para existir. A outra pergunta é basicamente a mesma que sem o nado. É para ganhar massa muscular. Melhores alimentos. Pessoal, até hoje o episódio não é sobre isso, mas acaba que a gente acaba vem, né? Dois nutricionistas não tem como fugir do assunto. Os alimentos básicos vão ser os mesmos sempre para ganho de massa muscular. O que vai mudar é o tipo de pessoa e o tipo do esporte que a pessoa está praticando e quer render mais. Mas é que assim, a gente conhece... ele quer saber alimentos, tá? Se a gente for citar alimentos, que foi a pergunta, seriam ovos, que as pessoas chegam enjoadas tentando comer. Frango, carne, arroz, batata, arroz. Macarrão. Não, macarrão mais ou menos, Pra depende, ganho? né? Se for só para ganho, com certeza. Tem que avaliar a pessoa, claro. Peixe também é uma coisa muito importante. A gente não tem muito costume de comer aqui, mas é um alimento bem interessante também para quem quer fazer ganho de massa muscular. Mas tiveram muitas outras perguntas Sério? aqui, pessoal. Só que hoje a gente tá estourando o episódio já. E a ideia nem era responder tantas perguntas. A ideia era primeiro apresentar, conversar, ver quem era a Fernanda nutricionista. Vão ter outros episódios, obviamente, sobre nutrição. E muitos episódios para vocês interagirem mais. Então, eu quero fazer episódios ao vivo. A Fernanda hoje ela estava meio receosa de aparecer em vídeo. Não, mas assim, gente... Para fazer ao vivo, para vocês interagirem 100%. Não, para aí. Roda de nutrição. Pensem comigo. Ele olhou para mim e disse assim, estou num projeto novo muito legal. Eu assim, tá, qual é o projeto? Me contou o projeto. Isso faz 4 dias. E disse assim para mim, tu vai ter que ir, né? Tu é a pessoa que tá comigo todos esses anos, a gente fez a faculdade junto, apresentou coisa junto, fez estágio junto, depois a gente disse que abriu consultório junto, já fiquei um tempo no teu consultório, tu vai pra lá, a gente já fez projeto junto, tu vai ter que fazer isso. E eu disse, ok. E ele pegou e me avisou, né? Os meus pacientes hoje de tarde sabem que eu tive que trocar o horário deles. Ontem. Avisou assim... Amanhã tem gravação. Amanhã tem gravação. E eu disse assim, tá, mas sobre o quê? Ele... Sobre ti. Sobre ti? Eu, como assim sobre mim? Daí ele falou, a gente tem que falar. Tu sabe que a gente tem que falar. Eu apresentei o projeto para vocês, pessoal, porque realmente é um projeto que eu penso há muitos anos. A Fernanda já tinha falado 1000 vezes no nosso podcast. Só que é algo que não sai do dia para noite. A hora que eu pensei, faz o que eu te falei isso? 15 dias. No máximo. Não. Que eu decidi que ia fazer um podcast faz 15 dias. Que eu falei para Fernanda faz 7. Foi num domingo, não 10, sendo esse, no outro. 10 dias. Tá? E que eu falei que o episódio era hoje, foi ontem. Então... E daí ia ser ao vivo. Só que o Despreito nem divulgou, né? Pra ser ao vivo. Daí talvez a gente consiga fazer uma hora. Aí a gente optou por gravar dessa vez, mas vão ter vídeos futuros, podcasts, episódios futuros com mais interação de vocês, que daí os temas vão ser mais focados. Hoje foi Fernanda. Chegamos, Fernanda nutricionista, abordamos um pouco a nutrição, mas... episódios focados em conhecimentos nutricionais. Em vocês perguntarem, a gente fala com o que trabalha, o que vai ser daqui para frente, o que a gente realmente tem conhecimento para falar. E esses vão ser os futuros. Mas hoje te agradeço por agradecer, por vir, né? Se não viesse, eu não ia mais ser teu amigo. Não, quase 10 anos de amizade, não se estraga assim, por favor. Bastante. Estraga. Meu Deus, ainda bem que eu vim. Então, pessoal, agradecer a todo mundo que acompanhou até o final. Se vocês tiverem qualquer feedback, qualquer dúvida ou críticas também, estamos aceitando. Como eu sou novo, a Fernanda é nova nessa vida também de podcast, a gente está aceitando críticas de todos os lados, já sendo com educação, comentem aqui embaixo no vídeo. Críticas construtivas, né? Nos mandem direct. E o mais importante de todos, contatos, Fernanda. Como é que o pessoal que quer consultar contigo entra em contato para marcar? Gente, o meu Instagram tá fernanda.romancini.nutri, tá?
WhatsApp de contato, tá? Vou dizer, né? Vou falar, não sei se... Depois pode botar ali embaixo, né? Pode deixar ali embaixo também, né? Não sei se pode. Não sei se pode. Mas embaixo na apresentação, tá? Mas ele é 53, né? Porque vá que você esteja... Porque eu tenho muitos pacientes fora, né? Tu deve ter também, né? E é bem legal, assim. Eu gosto muito... 53 999 37 8683. Todo mundo copiou. Não copiou, volta o vídeo ali, volta porque o esse vídeo vai ficar gravado, então tô tranquilo. Quem quiser agendar consulta com ela, então, direct ou o número que ela acabou de passar. Quem quiser agendar consulta comigo, também pode mandar um direct ali que eu encaminho para o WhatsApp. Não tem problema, direto. A gente encaminha para o WhatsApp. Dúvidas, qualquer tipo de interação que vocês queiram, pode responder nosso direct aqui. A gente vai ficar muito feliz em respondê-los, né? Então, feito. Mais um. Mais um. Obrigado, pessoal, pela audiência, todo mundo, e até a próxima.